Alô, teste. Vai. Teste, teste. Ok. Oi, teste, teste. Tá ligado? Certeza? Ah, porque fica pegando, né? Sabe alguém que é a minha? É. Então, esquenta, não vou nem fazer esse vento. Tirado, pessoal. Vambora, tudo pronto? Tudo ok? Tudo ok. Inspirado? Hoje é mais que o Dr. Felipe, eu sou mais figurante. Só acompanhando hoje. É. Eu vou liberar os microfones. Aquele negócio da aula lá confirmou, né? O videozinho lá. Ok? O videozinho, sim. Vou iniciar aqui. Começamos em 5, 4. Estamos ao vivo dos dois. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Sejam todos bem-vindos. Vamos começar mais uma aula hoje da AMG Sala Vermelha, né? Não podemos deixar de agradecer, né, a AMG, né, por estarmos aqui, mais essa oportunidade, tá? Hoje é uma aula bem bacana. Muita gente acha que é uma aula muito de extra-hospitalar, mas é algo que pode se acontecer e se usar muito no Inter também, que é o Stop the Bleed, né? Para o sangramento. E hoje a aula vai ser praticamente com o Dr. Felipe, vou ficar meio que de figurante aqui, auxiliando ele. Essa aula, pessoal, ela é uma aula que seria o ideal dela, fazer ela prática, né? Então, na aula prática dela, ela é bem mais interessante, é bem mais interativa, né? Mas, como a gente não tem essa possibilidade de alcançar todo mundo com a aula prática, né? A gente vai fazer ela online, aqui ao vivo. O pessoal pode ir mandando as perguntas, né, que tiver, tá? E aí a gente vai tentando comunicar também. O Dr. Gabriel Limonge também vai estar presente remotamente. E assim que a gente for desenvolvendo, que ele precisar falar alguma coisa, ele vai falando e a gente vai interagindo aqui. Pro Felipe. Boa noite, pessoal. Satisfação em estar com vocês mais esse dia. Então, como o Leandro já comentou que hoje ele vai sangrar de várias maneiras aqui para a gente conseguir mostrar para vocês aí essa metodologia que realmente na prática ela é muito, o ensino-aprendizagem ele é muito melhor. Mas nada nos impede de mostrar e discutir aqui os principais dispositivos e manobras que nós temos para o controle de hemorragia, né? Inicialmente, lembrando que o X, que representa hemorragia exsanguinante, hemorragia maciça ou massiva, ela entrou, né, como o primeiro tratamento dentro do protocolo de atendimento pré-hospitalar e intra-hospitalar também, né? Então, quando a gente recebe um paciente vítima de trauma com sangramento ativo, é nele que nós iremos atuar primeiramente. E para atuar nós temos vários dispositivos, perfeitamente? Bom, aqui no painel que vocês vão acompanhar aí na aula, estarão alguns slides do próprio programa Stop the Bleed, tá? Então, o slide liberado para o instrutor homologado, que eu gostaria que vocês acompanhassem para que nós acompanhássemos aqui com uma percepção teórica também, acompanhado na prática, tá? Aqui nós trouxemos vários dispositivos, temos aqui um simulacro, né, que nós adotamos aqui para fazer, mostrar algumas manobras para vocês. Então vamos lá, vamos inicialmente aqui colocar o painel para vocês. É interessante falar que nós dois, pessoal, somos instrutores homologados sim, claro. do Stop the Bleed pela NAENT. Isso. Bom, começando então, né, o programa Stop the Bleed é um programa que é gerido pelo Colégio Americano de Cirurgiões, juntamente com a NAENT, que é um programa que foi criado justamente por conta do incidente que teve em determinada cidade, onde várias crianças foram a óbito e o
o terrorista cometeu um suicídio ao final de exterminar ali numa escola, fazer várias vítimas. Então, o hospital mais próximo que tinha, o cirurgião pediátrico, quando recebeu esse número de vítimas em óbito, ou com hemorragia ali, que já tinha praticamente, né, choque grau 3, grau 4, e foi observado que o pessoal que atendeu, tanto policiamento, tanto o pessoal de saúde, quanto os próprios vizinhos que estavam ali, apesar de não ter mais ameaça do terrorista já ter morrido, ou ter cometido suicídio, pouco foi feito. Então, nem com pressão direta, muitas vítimas chegaram lá sem ter feito. Então ele observou, não, isso não pode acontecer, nós temos que fazer um programa para conscientizar o leigo do que ele faz até o serviço de saúde chegar. Quando fala leigo, pode ser o próprio policial que chegou ali inicialmente, pode ser um familiar que estava próximo. Então, tá em casa, cortou com uma faca, liguei pro SAMU, pegou uma artéria, um grande vaso que seja um sangramento venoso. Eu vou esperar chegar, às vezes a gente lá na regulação do SAMU, a gente até orienta. Tem um pano aí, pega um pano mais limpo que tiver, comprime o local com força, não tira para olhar. E qualquer coisa liga pra gente aqui também, no telefone, pra gente dar as orientações. O que esse cirurgião pediátrico evidenciou foi que necessitaria ter um protocolo para que dispositivos e manobras forem ensinados ao público leigo. Nós que somos de saúde, então, temos mais que obrigação de ter esse protocolo em mente, né? Então, para isso, foi criado essa série didática, né? Esses painéis didáticos aqui que nós compartilharemos com vocês aí também. Pode passar, Maurício, por favor. Então, primeiramente... Ah, tá aqui? Tá. Não, pode passar então. Então, primeiramente, por que estamos aqui, né? A gente já desenvolveu aqui um início, mas aí está para vocês. Nós estamos aqui porque a causa número 1 de mortes evitáveis no trauma, né, nesses incidentes, são essas hemorragias exsanguinantes. Então, se o que mais mata é isso, é o que a gente tem que abordar primeiramente. A gente sabe que quando nós temos uma equipe, a gente acaba fazendo de forma dinâmica. Um está abrindo via aérea, o outro já está pegando um acesso, né, lá no C. Mas alguém já tem que ter assumido o X. Alguém já tem que ter, na comunicação em alça fechada, eu estou cuidando dessa hemorragia, eu estou cuidando dessa lesão sangrante. E com o quê? Com um torniquete, com um tamponamento, com uma compressão direta, né? Isso funcionou, não, contive a hemorragia, ok, para saber se aquela letra foi resolvida ou se não foi, perfeito? Deixa eu passar, né? Onde ocorrem esses acidentes? A gente citou aqui uma casa, uma cozinha, uma faca, né? Pode ser um assalto, aí por isso que a gente tem aí nesse painel, né? A gente tem aí uma figura de uma arma de fogo, a gente tem uma figura de estruturas, né? Que podem ser desde estruturas residenciais quanto de estruturas públicas, onde pode acontecer um acidente. Nós temos essa nuvenzinha aí mostrando os desastres, né? Os desastres naturais ou causados pelo homem, estruturas colapsadas, enchentes. Nós tivemos aí uma enchente recente, né, lá no Rio, causou aquele transtorno. Então, por acaso ali um objeto que está sendo levado ali pelaquela água rápida pode chocar com alguém que está ali, né, ou com um veículo que vai por dentro dessa água rápida ali, acontecer um acidente e um ferimento corto-contuso que vai levar a essa hemorragia maciça. Nós temos aí também, já falamos aqui de acidente, mas acidente propriamente dito, sem ser um desastre natural, né? Um acidente de trânsito, que tem um fusquinha ali também mostrando. Quais são as nossas metas dentro do programa Stop the Bleed, né? Para que a gente multiplique, como nós falamos aqui no primeiro encontro, a ideia é que vocês também possam multiplicar isso para a casa de vocês, né? Para a família de vocês, para o hospital onde vocês trabalham, né? Para que todos ali tenham em mente isso, as metas e os dispositivos e manobras que a gente pode utilizar para conter esse sangramento massivo. Então, primeiro, identificação, né? A gente sempre comenta, chegamos na ocorrência, o paciente chegou até você, olha a roupa dele, né? E a roupa, uma roupa clara, a gente consegue facilmente ver se ela está encharcada de sangue ou se não está. Uma roupa como essa nossa, por exemplo, aqui, azul, uma roupa escura, uma roupa que já é vermelha, fica mais difícil, eu não sei se é suor, se é sangue.
Então a gente tem que trabalhar isso, a gente já fala, né? Vamos despir esse paciente para checar se isso é ou se não é sangue, a gente checar esse volume de sangue, né? Que lá mais na frente o Leandro vai comentar aqui sobre a classificação se é grau 1, grau 2, grau 3, né? Qual grau que é de choque, baseado naquela perda volêmica que aquela vítima teve. Então nós identificamos no pré-hospitalar, onde a gente geralmente vê, né? No chão. Então, e a gente tem que lembrar que são diversos terrenos. Então, uma coisa é identificar um sangramento em um solo de cerâmica, de porcelanato, ou até num desse aqui, por exemplo, né? Um solo encarpetado, começo da parede aqui do fundo, que é o que reveste aqui o chão. Outra coisa é ver um sangramento do mesmo volume na grama, né? Na areia, que talvez passou alguém ali e já tem areia por cima. Então isso realmente a gente tem que ter isso em mente, né? Claro que nós temos os sinais, né? Os sinais vitais para a gente verificar isso na pele do paciente, pulso, que a gente vai comentar aqui. Mas quando a gente chega e olha isso, a gente já tem uma ideia se aquilo ali tem um bom ou um pior prognóstico, né? Que vai colocar essa vítima em um maior risco. E, identificado, parar o sangramento. É claro que entre identificar e parar o sangramento, a gente vai ter aquela cadeia de sobrevivência aqui também do sangramento, que a gente vai ligar solicitando uma ajuda. Por que essa ajuda? Porque essa ajuda vai trazer possivelmente um hemo concentrado, se for o caso, né? Se tiver na localização ou no serviço, vai trazer um volume para a gente estar correndo, vai trazer dispositivos que às vezes eu não tenho, vai trazer um torniquete, vai trazer uma bandagem elástica, vai trazer uma compressa, né, estéreo para a gente fazer essa contenção de hemorragia. Então, por isso a gente tem que sempre acionar um serviço de suporte avançado nesse caso de hemorragia massiva. E conter o sangramento. Para conter o sangramento, nós teremos aqui, a gente vai abordar aqui no manequim com vocês os diversos manobras que nós temos. Basicamente 3 ações: compressão direta, uso do preenchimento da ferida e uso do torniquete. Não necessariamente nessa ordem. Vamos lembrar aqui que a gente pode colocar o torniquete fazendo a compressão direta. Não precisa de eu fazer a compressão direta. Ah, não funcionou, continua sangrando. Vou fazer o preenchimento se for uma ferida profunda. Não funcionou, vou colocar o torniquete. Não existe esse encadeamento obrigatoriamente progressivo, né? A gente subindo, não são degraus. Aqui a gente pode assumir pela experiência, olhando uma lesão como essa, por exemplo, se eu fizer a compressão direta aqui, né? Ah, foi um ferimento, um projetil de arma de fogo de grande calibre, né? Então, poxa, queima-roupa, foi um tiro de 9 milímetros. Olha a profundidade olhando, só de olhar para essa lesão, né? Sem a gente nem necessitar ali de fazer essa exploração da ferida. Eu já sei que se eu comprimir aqui, não vai ser muito resolutivo, porque o vaso vai estar mais profundo, né? Ou os vasos que estariam sangrando aqui. Então, o que a gente comentou, o A, B e C. O A de alerta, né, vem do inglês, e lá o programa traz o 91, pra gente aqui 192, tá? Ou 193, bombeiro, alguns corpos de bombeiros já possuem torniquete, mas aqui a gente sempre comenta 192 por conta do acesso venoso, por conta da ressuscitação volêmica, possivelmente uma droga vasoativa, né? Esse suporte avançado, Transamin, né? Que é a droga muito importante que a gente vai comentar aqui também. Acho que o pessoal leu o estudo, né, Leandro? Não é possível que não leu, né? Acho que leu. Acho que eles leram. O pessoal que tá no grupo, no WhatsApp, a gente mandou um estudo sobre o Transamin lá, muito importante. Nós iremos comentar aí também para quem não está no grupo, mas está acompanhando a gente aí, tá? O B de bleeding, que é o sangramento, né? A própria identificação que a gente comentou aqui. E o C de comprimir, que aqui na verdade o verbo comprimir vai trazer aquelas 3 ações: a compressão direta, a compressão indireta através do preenchimento e o uso do torniquete, que não deixa de ser uma compressão também, né, do local. Bom, então falando aí já diretamente de comprimir, nós já encontramos um sangramento, né? Esse sangramento pode ser contínuo, de grande volume. O que eu comentei com vocês, se vocês olharem aí, ó, tem uma imagem de um instrutor, amigo nosso aí, que trabalha essa instrução de colocar uma mesma garrafa que ele joga na grama, ele joga no terreno como um asfalto. Observem que
na primeira figura, praticamente não dá para vocês verem ali, ter uma noção de quantidade de volume sanguíneo perdido. Já no asfalto, né, fica bem claro ali a quantidade que ele perdeu, né? Provavelmente ali o que, Leandro? Acho que 1 litro, 1,5 litro, né? Ali mais ou menos de pelo menos 1 litro vai ter ali, né? De sangue. Talvez até mais. Olhando a vítima ali, né? A cabeça dele, o tronco ali, eu acho que talvez até próximo aí de 1,5 litro, um pouco mais de sangue. Nessa outra figura foi um atendimento que a gente fez, atendimento no SAMU, então observe, né? De dia, então é mais fácil de visualizar, né? A quantidade de sangue ali, já foi feito o uso do torniquete, né, em região proximal ali do membro inferior direito, e a compressão com uma bandagem elástica nós colocamos ali também para conter esse sangramento. Então aqui nós iremos entrar propriamente na parte prática, tá? Então, o que a gente pode fazer primeiramente aqui, né? A compressão direta, uma compressão simples, né? E para isso a gente pode utilizar o quê? Compressa cirúrgica, né? Que é a gente tem uma dimensão maior do que a gase. Nós podemos aí pedir, ó, me dá pacote aí de compressa cirúrgica, né? O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a compressão direta, certo? Como o próprio nome fala. Então, vamos visualizar aqui como se fosse não vamos pensar que fosse esse sangramento. Vamos pensar que fosse um corte, por exemplo, aqui, né, Leandro? Então, o que a gente vai fazer? Eu tenho um corte, né, ou por telefone, ou eu estou lá na casa, como que eu vou ensinar? Eu vou pegar essa compressa e vou comprimir. Né? Vou fazer isso, vou comprimir esse ferimento. Então, mais uma vez, né, a gente colocou aqui, dobrei e vou comprimir esse ferimento. Uma dica que a gente passa, se essa vítima estiver no chão, a gente comprimir com o joelho, né? Então a gente vai colocar o joelho aqui e o peso do corpo em cima, e aí a gente ficaria com essas mãos livres, né? Para a gente poder manipular essa vítima de outra maneira. Perfeito? Aqui, como nós comentamos, ele já está com o torniquete, né? Nós vamos passar aqui sobre o uso do torniquete. Mas vamos para essa ocorrência que realmente foi um PAF aqui, né? Um acidente com projetil de arma de fogo. A gente observar, tem um orifício grande de saída aqui. Se a gente for explorar, talvez vai ter até um orifício de entrada, um orifício de saída até maior, né? Que a gente sabe por conta da energia que esse projetil dissemina na passagem aqui. E, ó, só de colocar aqui o dedo, você já consegue observar a profundidade desse ferimento. Profundidade desse ferimento. Lá dentro a gente... Então, bem profundo mesmo. Eu nem consigo tocar o final aqui dessa lesão. Tá? Então, o que a gente pode fazer aqui? Nós temos vários dispositivos. Eu posso utilizar a mesma compressa que eu estava utilizando. Tá? Posso utilizar a atadura. O que a atadura é bom nesse caso aqui? Porque ela tem um comprimento maior. Então eu vou ter mais material para preencher essa lesão, né? O nome é preenchimento, tamponamento ou empacotamento da ferida. Tá? Então a gente vai fazer o quê? A gente vai empacotar essa ferida. Vou colocar compressa, certo? Posso preencher. Ao final, quando eu sentir resistência, eu vou comprimir. Então essa compressão aqui em cima dessa compressa vai transmitir essa pressão para dentro do ferimento, dentro da lesão e para as artérias, para os vasos que estão sangrando aqui. Então se eu utilizar, por exemplo, uma atadura, para mim também fica fácil. Eu vou comprimir, colocando lá dentro e pressionando. Colocando e pressionando. Colocando e pressionando. Colocando e pressionando. De forma didática aqui, né? Vamos supor que eu gastei aqui e sobrou um pouco dessa atadura. Então eu vou colocar aqui em cima e irei comprimir. Perfeito? Nós temos alguns outros dispositivos, e aqui nós mostraremos vários para vocês. Esse é o primeiro, tá? Que são dispositivos importados. Então vai meu abraço aí para o Coronel Charles, da JP Pharma, que cede esses materiais aqui para que sempre essas instruções fiquem mais dinâmicas, tá? Essa é a Combat Gauze. Observem o tanto que ela é um dispositivo bom da gente ter, né? Porque ó, ela vem embalada a vácuo. E aqui, ó, a gente às vezes nem acredita, mas ó, ela tem 3,7 metros. 3,7 metros.
Então ela vem embalada dessa forma. E a gente fala que ela vem em formato de Z. Que é isso, ó, como se fosse uma sanfoninha. Ela vem nesse formato. Então a gente consegue retirá-la do pacotinho, né? A gente colocar ela na mão mesmo, eu consigo fazer aquele mesmo procedimento de uma forma mais célere, porque ela vai liberando bem mais fácil do que a atadura. Existe esse dispositivo também já encharcado com produto hemostático, tá? Dificuldades, preço, né? Valor, custo, produto importado, não tem no Brasil ainda produtor, então o custo aumenta consideravelmente, mas é um dispositivo bem interessante para a gente ter em um kit ali, né, para fazer o atendimento. Bom, antes de a gente falar em torniquete, vamos aqui, né, para um outro dispositivo que a gente tem. Todo mundo conhece isso aqui, né? Uma sonda, né? Sonda Foley. Essa sonda, atualmente a gente não utiliza para essa finalidade. Bom, ou pelo menos homologado, né, Leandro? A gente até utilizava já, pela percepção de que ela poderia ajudar. Mas agora nós temos homologação, nós temos respaldo, né? O consenso de controle de hemorragias, o consenso europeu de controle de hemorragias foi atualizado em 2023, no ano passado, e trouxe esse dispositivo para nos ajudar no preenchimento de uma ferida. Então, por exemplo, nós temos aqui esse ferimento, né? Bom, eu sabendo da dimensão, que podia ser num braço ou aqui mesmo no membro inferior, eu vou colocar lá essa sonda, ela tocou lá ao final, e eu vou fazer o preenchimento aqui com soro fisiológico, com água destilada, né? De tal forma que ela vai ocupar um espaço. Observem, ó. Aqui, nessa sonda, nós colocamos, comparação aí, né, do Leandro com os dedos, a 2 seringas de 20 ml aqui, de água destilada. Então, nós já fizemos o teste aí, antes dela romper, foram 4 seringas, né? 4 seringas, né? Hoje a gente não colocou porque a sonda... Essa sonda é uma de aula, então a gente sempre está enchendo ela. Eu tentei encher essa aqui, quando eu fui colocar a quarta, ela rompeu. Então, para não perder essa aqui também, a gente colocou. Mas o dispositivo novo, né? Grande. O balonete novo, a gente fica consegue... uma laranja, né? A comparação seria uma laranja. Isso, tá? Mas mesmo duas, né? Seguramente a gente observa aqui, ó. Se explodir, explode perto de você. Seguramente a gente consegue ver que é um volume significativo que a gente consegue preencher, ó, comparado no braço, né, a gente consegue preencher um volume de uma lesão. Facada em pescoço, né? Facada no pescoço ajuda bastante. Bom, já que nós falamos de empacotamento, nós falamos, na verdade, de compressão direta ou indireta através do empacotamento, nós temos alguns dispositivos que fazem com que nós pudéssemos retirar as nossas mãos daquela compressão, ou mesmo que estivéssemos ali com o joelho, como nós ensinamos aqui, né, comentamos, que são as bandagens elásticas, né? Bandagens elásticas, eu começo inicialmente com essa, ó, também vem de formato modular, ela vem também a vácuo, tá? Bem interessante pra gente, ó, tamanho de uma mão, para guardar aí em uma bolsa, em uma mochila. Ela vem com esse velcro, tá? Vem com velcro, de tal forma que facilita a minha colocação. Vou colocar ali no Leandro, mas antes, ó, o que ele vem mais nela? Vem aqui também uma grande compressa, tá? Um volume também, um comprimento considerável. E ainda vem aqui uma sacolinha aqui, que pode ser para colocar um membro, né, que foi amputado, uma evisceração, tá? Ó, as bandagens são praticamente bem semelhantes, tá? São elásticas, né? Obviamente, o nome, bandagem elástica, serve para comprimir. Ela vem com uma manopla, um dispositivo para fazer a compressão. No caso da Olais, que é essa bandagem, é esse dispositivo, tá? Como se fosse uma, tá dando pra ver, uma colherzinha. ele é aqui, transparente. Transparente, né? Vamos ver se a gente coloca. Depois a gente põe no grupo. A gente coloca lá.
Ah lá, Acho agora que deu, ficou bom, agora né? deu, é. Dispositivo que vai apertar. Uma colher, como se fosse uma colher. E há essa região aqui como se fosse uma compressa, né? Essa área branca aqui, que é um material bem absorvitivo, né? Para absorver bastante sangue. Então, como é que a gente vai fazer? Então, vamos dar como exemplo aqui o sangramento no antebraço aqui da nossa vítima, né, Leandro? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui a minha bandagem em cima daquele preenchimento ou daquela compressão que eu já estava fazendo, certo? Coloquei e já vou comprimir. Já fiz minha compressão. E agora eu vou enrolar como se fosse uma atadura, certo? Então esse dispositivo aqui, ó, que a gente comentou da colherzinha, ele vai estar apertando e quando a gente passar aqui a bandagem, a gente vai comprimir ele. Então, ó, vou desenrolando e vou apertando. O que eu te fiz? Vou desenrolando, ó, puxei, apertei. E observem que aqui eu comentei, ó, o velcro. O velcro, quando a gente passar, ó, ele já segura. Então aquela compressão que eu já fiz, ele mantém, certo? Ele vai manter. E a gente vai até o final fazendo isso. Então estou comprimindo. Aqui de forma didática, ó, vou um pouco mais rápido, tá? Ó, o velcro mais uma vez. Então, são vários, de comprimento em comprimento aqui ela tem velcro. Puxei e passei. Puxei e passei. Ao final, ele tem esse dispositivo, tá? São duas garrinhas. Uma aqui desse lado e uma desse, tá? Que a gente vai passar aqui para segurar. Então, vou passar de um lado, vou passar de outro e vai segurar a lesão, certo? Vai segurar aqui a nossa bandagem, tá? Vou passar desse lado e vou passar garrinha do outro lado, tá? Vou trazer para cá e vou passar para o outro lado, perfeito? Então aqui ficou, ó, né? Aqui a gente não vai tirar a lupa para mostrar, mas ele mesmo já faz um garroteamento importante. Vê que o membro já fica uma coloração bem diferente, tá? A ideia é ela fazer a compressão daquela ferida que a gente tirou lá. Essa é a bandagem Olais, bandagem elástica Olais. Nós temos ela de 6 polegadas, tá? Que é essa. E de 4 polegadas, tá? Que tem essa dimensão. Tá? Então, comparando aqui, ó. Essa é uma bandagem israelense, tá? 4 polegadas e 6 polegadas, tá? Menorzinho e uma maior. Vou mostrar esse aqui de 4 polegadas, tá? Para vocês. Essa é a bandagem israelense também, ó. Tem a elasticidade, tem aquela manopla, dispositivo aqui, né? Diferente agora daquela colherzinha, um dispositivo distinto, ó. E tem também aquela toalha aqui, né? Aquela porção que vai fazer a absorção do sangramento. Então, mais uma vez, tá aqui a diferença dessa. Por que você gosta mais daquela ali, Dr. Felipe? Você comentou, por conta dos velcros, né? Então, de tempo em tempo eu tenho um velcro. Essa aqui não, vocês vão ver que eu vou ter que manter a tensão ali. Se eu perder, ela vai soltar aquela tensão. Então, mais uma vez, aqui está a lesão, coloquei em cima da lesão. O interessante é que essa manopla fica em cima da lesão, tá? Porque eu vou fazer agora, comprimir. O que eu vou fazer agora com esse dispositivo? Eu vou passar dentro dele, ó. Passei dentro dele e vou levar para o lado de lá que eu trouxe, ó. Mais uma vez aqui. Eu trouxe por esse lado, passei aqui dentro e vou levar para o outro lado. Comprimi, puxei. Agora eu vou pegar, eu entrei desse lado, eu vou entrar e puxar esse lado agora. Entrei aqui e puxei para esse lado. Agora esse dispositivo está apertando aqui, ó. O que aconteceu com ele? Ele estava assim, ele girou, ó. Agora ele está aqui apertando. E o que eu vou fazer agora? Vou colocar a minha bandagem em cima dele. Comprimir esse dispositivo aqui. Apertando, comprimindo. Apertando, comprimindo. Observem que aquele dispositivo está comprimindo a área de lesão, onde a gente estava comprimindo, está sendo agora apertado. Puxei
puxei, enfim. Aqui, mais uma vez, ó, aquele dispositivo que tem as garrinhas, né? Desse lado e desse lado. Então, ó, o que a gente vai fazer? Vou colocar aqui de um lado, vou colocar aqui de outro, que ficou mais fácil do que no outro para vocês visualizarem, né? Que ela mantém segura. Pronto, então fiz uma compressão direta ou fiz um empacotamento e agora está aqui a bandagem mantendo essa tensão, mantendo essa compressão aqui nessa ferida. Perfeito? Vou tirar aqui. Depois que entra essa garrinha aqui para sair, você vai ter que ficar com isso aí até o... Deus me livre. Vamos mostrar aqui agora. Ver se eu consigo tirar aqui sem fuga, fica melhor. Tirou uma, outra já sai mais fácil. No máximo só cai o braço. Vocês observem que realmente ela não é para sair, né? A gente colocou aqui e ela fica mesmo. O ganchinho dela realmente é bem forte. E... aqui. E agora o nosso dispositivo. Pessoal, a gente está tentando mostrar, mas foi igual eu falei lá no começo, né? Essa aula é uma aula interessante prática, né? Na prática para ver. Bom, antes do tourniquet, né? Eu me lembrei que agora, o Leandro comentou aqui, existem outras opções de bandagem elástica, tá? Então são opções que têm uma ação semelhante, né? E que a gente pode utilizar e venda aí nessas casas de produtos farmacêuticos, médicos, né, Leandro? Acho que essa aqui, a primeira foi da Kinésio, depois outras marcas vieram, ela é uma bandagem elástica, ó, que tem também, ela é elástica e tem um adesivo, ó, ela tem adesivo, então se eu colocar, ela mesmo já gruda, tá? Tem esse outro tipo de tensor, que é muito utilizado aí, principalmente pela fisioterapia, também tem essa elasticidade. Eu posso utilizar, por exemplo, que não vai ter aquela toalha que fica lá na bandagem, né? Mas eu vou ter aqui uma compressa, vou colocar em cima da lesão e vou fazer aquela mesma ação. Puxei, enrolei. Ao final aqui eu posso utilizar esses clips que vem nela, ó, esses grampinhos aqui para segurar. Segura uma parte na outra, de metal ou de plástico. Ou posso passar os esparadrapos. Passei esparadrapo e segurei ela aqui. Temos esse também, ó. Essa foi uma aquisição que a gente fez aí mais recente, né? Esse é o SWAT T, é um torniquete elástico também, ó. Certo? Que a gente pode utilizar também como bandagem ou como torniquete, tá? Vou começar primeiramente com ele. Então, o torniquete... Pode passar o slide? Pode. Ó, esse slide a gente já comentou com vocês, né? Então observem, se a gente tem essa figura, né? Se a gente for comprimir, ó, na parte de baixo a gente já consegue visualizar. A gente vai comprimir ali na região, né, de fora ali da ferida, mas o sangramento está profundo, então não vai ser eficaz. Então a gente faz o empacotamento, preenchimento e consegue fazer a compressão indireta. E o uso do torniquete, né? Então o torniquete, essas são as três principais observações que vocês têm que saber, né? Então utilizar 2 a 3 polegadas, que é a unidade de medida, né? O programa, ele não é brasileiro, mas eu coloquei para vocês. Uma polegada tem 2,54 centímetros. Então é em média de 5 a 7 centímetros do membro, tá? Mas para uma pessoa leiga, a gente sempre orienta. Coloque o mais, até mesmo para profissional de saúde, né, Leandro? Por quê? Imaginem vocês que eu tenho, por exemplo, um PAF, né? Um projetinho de arma de fogo que entra aqui, certo? Bom, ele entrou aqui, mas a energia que ele gerou lá dentro, por mais que tenha orifício de saída, né? Isso for um orifício de saída, olha o tamanho da lesão que eu tenho aqui.
Qual vaso será que ele pegou? Será que foi um vaso só próximo do orifício de entrada? Mais perto do orifício de saída? Então eu tenho um comprimento grande aqui do membro, né? Se a gente tiver aqui, por exemplo, esse projetil de arma de fogo, se ele tiver entrado nessa direção, ou tiver entrado nessa direção, então eu tenho um campo grande para atuar. Então a orientação, embora no programa tenha se colocar 5 a 7 centímetros da ferida, a gente pode utilizar a dica que a gente sempre dá de colocar o mais proximal possível. Então, se o ferimento, a lesão é em membro superior, nós iremos colocar o torniquete aqui próximo ao ombro, né? O mais proximal possível. Se for na região do membro inferior, nós colocaremos aqui na região da coxa, certo? Como está aqui nesse manequim, tá? Então, aqui na região, próximo da região aqui da coxa, tá? Sempre alto e apertado. Alto e apertado. Boa, boa, muito bom. Sempre colocar o alto, né, o mais proximal possível e apertado. Por que o mais proximal possível? Pela razão óbvia de que eu não sei quais vasos estão lesionados, então se eu pegar um vaso de mais grosso calibre, obviamente os que estão abaixo ali também terão esse sangramento contido, né? Sei que algumas pessoas já devem estar questionando aí, mas aí você tem chance de lesionar uma isquemia maior no membro. A gente vai comentar sobre isso também, que eu acho que é a polêmica maior que a gente sempre tem, Leandro, né? Não uso torniquete, né? O torniquete voltou justamente por conta disso. Por explicar que a vida é mais importante do que um processo de isquemia naquele membro. E até mais, né? A gente sabe de tempo, que o membro ele é viável por muito tempo. Aperte o torniquete até que o sangramento pare, então é importante a gente falar para a pessoa, né, que vai doer, e para apertar esse torniquete bem mesmo até o sangramento parar. E para mim o mais importante, por isso que eu coloquei aí duas vezes nesse mesmo slide, não remova o torniquete. Quem vai remover o torniquete? Quem será que vai remover esse torniquete? Vou deixar aí vocês pensando aí pra gente falar aí logo ao término desse slide, tá? Então vou mostrar aqui com o Leandro a colocação do torniquete, tá? O torniquete, embora existam várias marcas, aqui nós mostraremos para vocês a colocação do torniquete soft, tá? Esse torniquete aqui também cedido lá pela gente, pelo Coronel Char, da JP Pharma. Então observem que ele é uma cinta, tá? Ele é uma cinta. E tem esse torniquete que é com velcro, tá? Ele é tipo velcro. Ele tem velcro aqui, ó. Cola no velcro, tá? Os dois torniquetes têm a mesma ideia. A gente vai colocar o membro aqui dentro. Eu posso passar esse torniquete de velcro dessa forma, já com o arco montado, né? Ou vestir ou no membro superior ou no membro inferior. Membro sempre para cima, vou falar para a vítima, tá? Puxei aqui, passei no velcro. Certo? Já está comprimido. Fica mais fácil visualizar, isso, né? didaticamente a gente vai um pouquinho para ficar mais fácil. Didaticamente, tá, pessoal? Lembrando, alto e apertado. Alto e apertado, tá? Então também não vou elevar o membro para ficar mais fácil a visualização de vocês. Então, ó, puxei, passei no velcro, tá? E agora eu vou utilizar meu molinete aqui, ó, para girar. Vou girar, quando eu giro, a alma desse molinete que está lá dentro, ela vai comprimir. O Leandro já fez uma careta ali, então eu vou falar para a vítima, ó, vai doer, viu? Tá doendo. Vai doer, por quê? Tá Porque doendo. se eu não falar, mas esse cara veio me atender aqui e tá causando dor. Tá? Vou voltar um pouquinho aqui, né, porque a gente está simulando. E vou colocar aqui, ó, dentro desse dispositivo aqui de trava, ó. Ele mesmo, quando eu soltar, ó, ele vai para o lugar, seja do lado direito ou do lado esquerdo. Perfeito? Posso passar aqui o restante do que sobrou aqui da cinta. E importante, ó, a gente vai colocar esse backup aqui, ó, para segurar, se por acaso esse restante aqui pegar em algum lugar, puxar, não sai o torniquete ali. Tá? Então o torniquete está colocado. Lembrando, comprimir aqui até olhar a lesão e ver que a lesão parou de sangrar. Lembrando, mais uma vez, o dispositivo pode estar colocado, pode estar sendo feita uma compressão direta, com a bandagem, um empacotamento, né? Então é dinâmico aqui o atendimento. O time.
Vou mostrar para vocês aí de perto agora, ó. Esse backup que a gente falou ali, ó, tá escrito aqui time, tá? Então aqui a gente anota o horário, tá? O momento certo, o horário que nós colocamos o tourniquet. Por que isso? Por que isso? Isso vem junto com aquela resposta, aquela pergunta que a gente fez aí. Quem que retira o tourniquet? A gente vai responder essa aí, tá? Nesse aqui é aqui, pessoal, o timer. Esse que tá com o Leandro, ó, tá aquele aberto, tá? Então a gente passa ele dentro desse dispositivo aqui também. Ele tem uma vantagem que a gente já pode deixar ele pronto e abrir ele com essa alça que tem aqui. A gente vem aqui depois e trava, certo? Porque para eu vestir, por exemplo, um membro inferior, fica às vezes ruim de eu passar o arco assim, né? Então eu venho, destravo aqui. Às vezes é uma fratura exposta, mas que não teve amputação, né? Passo, ó, e venho e travo novamente, certo? Ou posso simplesmente vestir como eu falei, tá? Então, ó, puxei igual o outro, já fiz a compressão, certo? Também tem um molinete, ó. A gente vai girar o molinete, girei o molinete e também vou colocar aqui para travar. Esse aqui, ele tem um dispositivo aqui também de backup, diferente daquele de velcro, tá? Ele tem esse triângulozinho aqui que segura. Então, se o molinete quiser sair, ó, ele não sai, ó. Tem esse triângulozinho aqui, ó, que a gente vai colocar aqui dentro. Então, ele trava, perfeito? Tem diferença dos dois de utilidade? Não, são dois tipos de torniquetes homologados pelo COTC3, né, que é o Comitê de Trauma, associado aí junto com os programas existentes, Stop the Bleed, com os programas de controle de sangramento. Os dois são funcionantes, tá? No Brasil nós temos algumas marcas que já são produzidas, uma autorizada pela Anvisa, a outra ainda em regime de liberação, aguardando liberação, né? Mas nós temos esses dispositivos, tá? As cores, observem que aqui há um azul, há um preto e lá no manequim um laranja, tá? Então o preto, porque é um dispositivo que nunca parou de ser utilizado por militares, né? Então uma cor que fica mais escondido, né? Camufla mais. O azul é o de treino, então sempre que vocês virem aí torniquete azul, não utilizem, porque é um torniquete que provavelmente já foi utilizado para treino, né? O torniquete ele utiliza uma vez e é descartável, né? A gente não utiliza mais. Por quê? Porque ele foi testado para tensão de utilizar uma vez. Então pode ser que a gente utilizou uma vez, na segunda vez vai acontecer o que aconteceu com esses, que é um outro risco que a gente traz, né? Esses torniquetes que não tem marca, que vende aí AliExpress, vende no Mercado Livre, tá? Nada contra esses revendedores, mas quem está lá vendendo o produto anuncia como torniquete. Aí tá lá, o torniquete de um valor bom, o que acontece? Ele não foi homologado pela Anvisa ou por um órgão do exterior para vir importado com essa homologação. Então ele pode se romper, tá? O que acontece muito com esses torniquetes aí que são vendidos no mercado. Por último, o laranja, né? Que é a cor universal aí do resgate, do atendimento pré-hospitalar, que é o para ser utilizado aí por nós da saúde, para identificar ali, fica melhor identificação, né? Chama mais atenção. Perfeito? Pessoal, o torniquete é descartável, tá? Não é descartável igual a gente faz as coisas na medicina no Brasil, não. Usa 10, 20 vezes, não. É descartável, tá? Bom, aqui nós mostramos então para vocês as manobras dos dispositivos principais, tá? E aí vamos responder a pergunta agora, né, Leandro? Que a gente fez, né? Quem que retira o torniquete, pessoal? Quem retira o torniquete é o mesmo que vai visualizar aquele time escrito ali a hora que colocou o torniquete, né? Quem retira esse torniquete, quem vai olhar esse horário para verificar prognóstico da vítima, certo? É a equipe de trauma, a equipe com vascular, a equipe de cirurgia do trauma. Preferencialmente esse torniquete vai ser retirado lá no bloco, lá no centro cirúrgico, certo? Alguns vão perguntar, mas e a isquemia do membro? Mais uma vez, a vida ela está superior à perda desse membro.
Mas quem já passou aí por cirurgia ortopédica, outras cirurgias, a ortopédica é bem clássica, né, Leandro? O que eles fazem para fazer uma artroscopia de joelho, por exemplo, cirurgião ortopédico? Ele basicamente faz o uso do torniquete, né? Ele utiliza um torniquete distal para proximal, vai, né, acendendo esse volume sanguíneo. Quando chega lá no final, ele passa um torniquete realmente na raiz da coxa, no caso de uma artroscopia, no caso de uma cirurgia, por exemplo, de joelho, né? E quando faz os cortes, né, utiliza o bisturi, não tem sangramento praticamente nenhum. Realmente ele vê os planos, verificar a musculatura, verificar principalmente a articulação, às vezes fazer uma rafia do menisco. Então, para que isso aconteça. Cirurgia, durabilidade, 1h30, né, até 2 horas na cirurgia de joelho, por exemplo. Nós temos escrito na literatura cirurgia de 12 horas que o membro ficou viável. Então, a segurança dentro da literatura do ponto de vista vascular é de até 8 horas. Então, poxa, 8 horas não é possível que nós não conseguimos chegar num centro cirúrgico de unidade de referência, né? Praticamente, essa possibilidade ela é nula, tá? Então, vamos esquecer, para a gente não esquecer mesmo, né? Vai mais um aqui, não remova o torniquete, senão vai acontecer o que está acontecendo nessa figura aí, ó. Sangramento para tudo quanto é lado. Esse paciente, essa vítima, dependendo do tempo desse torniquete que estiver ali fazendo o garroteamento, está acontecendo uma síndrome de esmagamento. A gente tem que tomar cuidado que pode acontecer a síndrome da reperfusão quando a gente retira esse torniquete em um local que não é devido, e talvez a gente não consiga reverter essa síndrome da reperfusão por conta das consequências dela a tempo. E esse paciente pode vir em PCR, certo? Essa foto, pessoal, é uma simulação, tá? Que a gente faz no curso. Tem uma simulação realística. Essa foto é tirada de lá, viu? Porque ela ficou bem impactante. Ficou bacana, Nossa, galera. as simulações do curso realmente são impactantes. São realísticas mesmo, né? Então, o dispositivo que a gente já comentou aqui, né? A bandagem Olais e a bandagem israelense, tá? E a parte de classificações, né, Leandro? Acho que essa parte é de classificações de choque, né? A gente vai entrar um pouquinho agora na classificação e tratamento de choque, né? E falar um pouquinho também do Transamin, né? Então, essa classificação ela é feita pelo ATLS, tá, pessoal? Então, foi tirado de lá esse quadro do ATLS, né? Sempre que tiver dúvida aí, pode bater no Google. Pode ficar à vontade aí. Sempre que tiver dúvida, pode só digitar, né? Classificação choque hemorrágico TLS, que vai aparecer esse quadrinho lá. Então, o choque ele é dividido lá em quatro, a classificação deles em 4 classes, né? Então, a primeira classe ali é uma perda sanguínea estimada, né, em menos de 750 ml, né? Onde o paciente vai estar com a frequência cardíaca menor que 100, vai ter uma pressão arterial normal, né? Vai ter um pulso normal, né? Um pulso cheio, uma frequência respiratória normal de 14 a 20, né? E vai estar com ansiedade leve, né? Então, uma agitaçãozinha leve, um Glasgow alto ainda. Já na classe 2, no choque de classe 2, é uma perda um pouco mais considerável, em torno de 750 a 1.500 ml, 15 a 30% do volume sanguíneo, né? Aí você já vai começar a ter uma elevação da frequência cardíaca, pode encontrar uma pressão já começando a reduzir ou normal, né? O pulso já começa a ficar mais fraco, mais filiforme, né? Uma pressão de pulso mais reduzida. Uma frequência respiratória maior, né? Então já começa a se fazer mecanismos compensatórios, né? Desse choque. E aí o paciente já começa a ter uma ansiedade mais moderada, né? Uma agitação maior. E aí ele vai ficando um pouco mais agitado mesmo, né? E logo depois a gente vem a classe 3, né? Classificação do choque pelo ATLS. De 1.500 a 2.000 ml de perca sanguínea, né? Já é quase 40% do volume sanguíneo. Então, aquele paciente que é o mais comum da gente pegar, né? Tanto no extra como no intra, é esse paciente aí. É o paciente que a gente mais consegue socorrer, mais consegue salvar a vida, é esse paciente grave, no caso, né?
que 3 e 4 já é grave, é o que a gente mais consegue abordar ele, né? Então, frequência cardíaca ali de 120 a 140, né? Já tem uma pressão reduzida, pressão arterial reduzida, já faz uma hipotensão. Já tem a pressão de pulso reduzida, uma frequência respiratória bem alta, de 30 a 40, né? O paciente já começa a ficar confuso, ansioso, né? Então, aquele paciente já vai estar também bem empocorado, né? E o choque classificação 4, que é uma perda sanguínea muito importante, mais de 2.000 ml, mais de 40%, né? 2.000 ml de sangue parece que é 10 litros, é 10 mil, né, Bela? Quando você vê assim na cena, assim, parece que o sangue ele dá um impacto maior na gente, né, na hora que vai ver. Então, já é um paciente bem chocado mesmo, com frequência cardíaca mais de 140, hipotensão reduzida mesmo, né, uma PAM baixa, pressão de pulso quase não tem pulso, aquele pulso bem fininho, sumindo, bem taquipneico mesmo, né? Mas chega a ser praticamente metade da volemia do paciente da vítima, né? Quase metade, E aquele paciente comatoso, ele já quase só está se movimentando, bem letárgico, né? Então ele já nem agitado ele está mais. Esse paciente aí, se a gente tivesse, e já existe no Brasil o protocolo de transfusão no APH, quando se tem esse protocolo no serviço, a gente consegue salvar esse paciente. Caso não tenha, é muito pouco provável que esse paciente vai evoluir a óbito, né? Então, se chegar esse paciente lá no seu intra-hospitalar, no interior, é muito provável que você não vai conseguir fazer com que ele chegue até o recurso. Chama atenção aí, pessoal, para esse grau 3, tá? Muito colega aí, às vezes, come bola porque o paciente chega agitado, né, Leandro? O paciente chegou agitado, tava gritando, não deixou colocar o torniquete, né, não deixou fazer dispositivo. Não, eu tô bem, isso aqui não é nada não. Usou álcool. Né, e aí, às vezes, né, tá em libação alcoólica, acontece muito. E aí o pessoal, né, fica, não, vai olhar a frequência cardíaca, não, a frequência cardíaca dele tá boa ainda, né? Tá boa não. Tá taquicárdico, então é um sinal, a gente tem que preocupar. Pele, pulso, olhou, né, esses sinais, já se a gente não tiver caracterizado esse volume que foi perdido, é importante a gente isso chamar a atenção e antes que esse paciente entre dentro do torpor, né, entre de ficar comatoso. É um paciente que ele fica bem agitado, né, ele quase beira a agressão à equipe de saúde que está ali. Tem um tempo eu fiz um atendimento, mas no caso não foi um choque hemorrágico, foi um TCE, Dr. Felipe. E TCE também acontece muito isso, né? O paciente fica ali, aquela agitação, bem... inclusive eu até postei no Instagram, porque filmaram, né? Filmaram eu fazendo atendimento da ocorrência. E naquele momento eu tive que fazer uma contenção do paciente para mim depois proceder com acesso e intubação. A gente não pode esquecer aqui também dos idosos, né? Dos idosos e dos atletas. Então, idoso é mais fácil, né? A gente viu que o paciente, pela idade ali, então essa resposta compensatória hemodinâmica, ela é tardia, né? Então a gente tem que lembrar disso. E do atleta, já é uma resposta regular, né? Então, às vezes foi, por exemplo, um acidente ou alguma ocorrência numa maratona, algo que fica mais característico, isso vai chamar atenção pra gente, né? Ou pelo porte mesmo daquela vítima, né? Veio o Dr. Leandro, assim, ó, por exemplo. Atleta, né? Atleta. De cara que é atleta, então a gente vai preocupar, porque a resposta compensatória também pode enganar a gente, né? O paciente pode não estar taquicárdico, né? A pressão não ter alterado, e esse paciente já tem uma perda sanguínea compatível com um choque classe 3 aí, possivelmente entrando no 4. E aí, pessoal, o interessante a gente fazer essa classificação é justamente por conta do tratamento, tá? Então, o tratamento basicamente, bem basicamente, não dá pra gente entrar aqui na parte tão avançada, ele é feito dessa forma. Então, classe 1, cristalóide, classe 2, cristalóide, classe 3, cristalóide e sangue, classe 4, cristalóide e sangue.
E aí a gente vai aprofundar um pouquinho, mas não vai aprofundar muito. Quem quiser aprofundar, depois a gente pode jogar no grupo. Existe um organograma lá de transfusão maciça, do choque hemorrágico. Normalmente são protocolos institucionais, né? Instituições de trauma, né? Então aqui no nosso estado, o UG, o GOL, provavelmente tem lá esse protocolo instituído lá, esse organograma pronto, facinho de visualizar para estar fazendo esse tipo de tratamento. Então, o que o ATLS recomenda? 1 litro de cristalóide ou 20 ml por quilo, não havendo detalhes do tipo de cristalóide. Então, antigamente tinha-se muito aquela preferência pelo Ringer simples, Ringer lactato. Os estudos hoje, no último ATLS, a última atualização, já falou que tanto faz, né? A diferença é muito pouca, tá? E antigamente também a gente fazia o que? Fazia uma hidratação, uma reposição de cristalóide bem vigorosa, né? Agressiva, né? Agressiva, isso, essa é a palavra certa. Agressiva. E agora eu vou falar que a gente já não faz mais isso. O ATLS, ele fala o quê? Ele fala que a gente deve reavaliar a perfusão e se há necessidade de novas provas de volume. Então, pessoal, ele já está com cautela, porque os estudos mais recentes, que não é tão recente assim, desde 1919 já se vem fazendo estudos sobre hipotensão permissiva, né? Mas faziam-se uns testes muitos em animais e agora estão começando a fazer muitos estudos em seres vivos, então em humanos. Então tem essa tendência à hipotensão permissiva, a gente manter uma hipotensão, né? Eu vou falar mais um pouco à frente, acho que eu entrei no slide ali já. E a gente tem que fazer um acesso, são 2 veias periféricas, né? Com GELC 18 ou maior, tá? São 2 veias, mas nunca perder tempo para fazer qualquer tipo de coisa pegando acesso, se você já tiver um acesso. A gente usa muito aquela máxima lá do pessoal do Exército, né? Quem não sabe, o Dr. Felipe é tenente do Exército. Aí eles falam, né? Quem tem uma, não tem nenhuma. Quem tem 2, tem uma, né? Então, por isso que é interessante pegar, mas nunca atrasar, fazer uma droga ou começar uma transfusão, porque só tem aquele acesso. Inclusive o intraósseo, né, Leandro? Às vezes não conseguimos, a gente não vai conseguir operar com nenhum, quanto mais 2, né? Então, a gente lança mão do intraósseo. Então, eu pus aqui, ó, só para elucidar um pouquinho, a hipotensão permissiva, pessoal. Então, estudos, eles estão mostrando o quê? Que a administração excessiva de fluido está relacionada ao aumento do sangramento, complicações e mortes. Eu li esses últimos dias eu li 4 grandes estudos e assim, resumindo, em torno de 5% aumenta a sobrevida do paciente. Então é muita coisa, né? Então tem que tomar muito cuidado com excesso de fluidos, tá? E apesar das tendências dos protocolos atuais recomendar o uso criterioso de cristalóide, né? Ainda são necessários estudos. Então todo estudo está dando essa indicação, mas todos eles, na hora de fazer a conclusão, eles falam que tem que ter mais estudos e ver, né? Agora, o que não pode ser feito de forma nenhuma é você começar a fazer uma administração de fluido sem parar o sangramento, tá? Isso aí eu já vi de prática já. Então, peguei paciente com fratura exposta em membro inferior lá na região da tíbia e como não estava, o sangramento tinha parado pela posição que a perna estava, a gente mobilizou e tudo, e aí o paciente estava com TCE grave, fui entubar o paciente, então na hora que eu estava me envolvendo na via aérea definitiva do paciente, foram 2 equipes envolvidas, básica e avançada, alguém abriu o soro fisiológico e aí o condutor foi e falou, doutor, o paciente começou a sangrar. Na hora que eu olhei, o soro correndo aberto. Aí eu tive que aplicar o torniquete, porque aí o paciente já tinha perdido sangue, provavelmente ele ia começar a perder mais sangue. Então, eu já vi isso na prática. Se você aumentar a quantidade de fluido, aumenta o sangramento praticamente de imediato, pessoal. X antes do C.
Né? Fazer o C, que é volume, tá ali no C. Isso. Depois que já tiver corrigido o sangramento. E a transfusão massiva, né? Que o ATLS considera quando o paciente necessita de mais de 10 bolsas de hemácia em 24 horas ou 4 bolsas em 1 hora. E quando se faz a transfusão massiva, também se recomenda a transfusão empírica de plasma em plaqueta. Então é sempre 1 para 1 para 1. Então, se você avaliou que aquele paciente vai precisar de uma transfusão massiva, a gente faz, que a gente fala lá, transfusão massiva 1 para 1 para 1, tá? Muito importante isso, pessoal. Antigamente chegava a fazer 9 para 1, entendeu? Então, o efeito metabólico fisiopatológico, né, digamos assim, fisiológico dessa proporção aí é realmente bem interessante. Os estudos mostraram foi exatamente isso, né? Por isso a gente chegou nisso, né? Um plasma para um concentrado para um de plaqueta. E aí eu coloquei aqui para elucidar, pessoal, porque o tratamento do choque ele continua, são várias drogas, vários. E uma coisa que a gente fazia antigamente era a reposição de cálcio empírico, né? Então, para quem é das antigas aí, da época da garamicina, da Bezetacil para tudo, a gente usava também o cálcio nas hemorragias para tudo, né? Mas agora já não se recomenda isso. Então, naquele protocolo de transfusão que eu falei, lá tem bem claramente como que se faz o cálcio e as demais drogas, tá? No caso de 9 para 1 antes, tinha que fazer de qualquer jeito mesmo, que a hipocalcemia ia ser praticamente certa, né? Por conta do sequestro ali do citrato e tudo mais, mas da bolsa. Mas hoje em dia a gente verifica que essa proporção aí já minimizou bastante isso. E aí, pessoal, entra agora no xodó, né? Que é o ácido Tranexâmico. Não, ali tá escrito errado, hein, doutor Felipe? Tá certo mesmo, tranexâmico. Tranexânico. É o transamin, né? É a mesma coisa que falar máquina de Xerox, querer falar fotocópia. Não existe, é transamin. Então, pessoal, só tomar cuidado quando for ler sobre o transamin, que a nossa ampola aqui no Brasil é de 250 miligramas, mas lá fora tem de 500 miligramas, tá? Ele vai entrar lá naquela cascata de coagulação, né? Que ele é um fármaco antifibrinolítico, né? E aí, dele já se tem um estudo muito gigante chamado CRASH-2, né? Como vocês podem ver aí, mais de 20 mil pacientes, mais de 40 países, tá? Ainda incluiu esse MITRS, é um estudo na área militar, tá? Então, os militares, mesmo não sendo médicos, eles fazendo o curso dele, eles fazem muita coisa, né? Que aqui no Brasil só médico faz. Lá, uma das drogas que eles fazem é um transamin e o Smithers olhou a parte dos pacientes dentro do CRASH que tinha, que era militar e foi usado por militar. Em associação principalmente com crio precipitado, né? Com sangue. Lá eles têm uma realidade diferente. Então, o militar ele já tem o hemoderivado dele junto na operação que vai. Então, eles conseguiram fazer isso. Mas diferente do CRASH, né? O CRASH ele chamou tanta atenção por ser duplo cego, muito cêntrico, com placebo, ter um espaço, né? Uma amostra grandiosa como essa, né? Então realmente o que ficou de evidência ali nesse estudo, realmente a gente teve nível de evidenciar em muitos questionamentos ali. Que inclusive do estudo do CRASH foi feito o CRASH-2, que é o transamin no choque hemorrágico, o CRASH-3, que é o transamin no traumatismo crânioencefálico, isso eu vou deixar para a aula de trauma crânioencefálico no segundo módulo, né? Aonde tudo indica que ele vai ser bacana, mas até hoje as evidências só no TCE leve e moderado. No grave não se recomenda fazer. Só lembrando que o transamin é uma droga que existe desde 1962, se não me engano, que foi descoberta, né? E o uso pela odontologia, pela obstetrícia já era muito conhecido. Os profiláticos de quem tinha coagulopatia, que tinha que fazer alguma extração dentária, por exemplo. Então agora os estudos vieram realmente para mostrar uma poderosa arma que a gente tem para tratar esse X, né, basicamente. Né? Quando a gente fala aí em até 3 horas de trauma. Então o Leandro já colocou ali o protocolo, a dose inicial, né? Como ele comentou, são 4 ampolas, porque cada uma 250, a gente vai ter essa dose inicial de 1 grama, né, a ser utilizada
até um trauma em até as 3 horas dessa história de trauma, tá? Essa primeira dose a gente faz em torno de 10, 20 minutos, tá? E uma segunda dose, que seria de 1 grama também, repetida nas próximas 8 horas, tá? Então, basicamente, a gente pode colocar no mesmo bolsinho de soro ali, de 100 ml, só que deixar em bique agora para correr nas próximas 8 horas. Isso aí, pessoal, esse slide aí é o jeito que a gente gosta de dar nossas instruções da Cursar. Então, a gente fala lá, a aula do Dr. Gabriel, vocês vão ver que tem muito isso. Então, a gente fala que tem que fazer uma grama em 10 minutos e 1 grama em 8 horas, mas a gente gosta de colocar, né? Para facilitar a memorização, então, 4 ampolas no sorinho de 100 em 10 minutos, depois 4 ampolas numa bomba de infusão durante 8 horas, né? Vai dar uma vazão de 60 ml hora, mais ou menos. A gente gosta de dar para ficar mais fácil. Então, sempre 4 ampolas. Por que eu costumo falar isso? Porque é muito comum eu chegar em ocorrência de resgate com SAMU na USA, em pronto-socorro, ou em UPA, ou em CAIS, né? Tanto dentro de Goiânia, como nos interiores, no aeromédico, e eu perguntar pro doutor, e aí, fez o Transamin? Fiz. Quanto você fez? 2 ampolas, 1 ampola. Isso é muito comum acontecer. Então, 4 ampolas, 1 grama. Só interessante, tem outros estudos aí, né? São vários estudos sobre isso aí, que verifica sobre custo. E o que foi levantado lá é a ampola mais cara, a ampola mais barata. A seringa de 20 ml mais cara, mais barata. Equipe de soro mais cara, mais barato. E um equipo de BIC, né? Mais barato e mais caro. Porque precisa isso, são 2 ampolas, 2 bolsas de soro, 8 ampolas dessa, né? 2 seringas, 8 ampolas, 2 bolsas de soro de 100 e 2 equipos. Um para BIC e outro para não. Pasmem, a média, né? Fazendo uma média aritmética simples ali do mais caro e do mais barato, R$61, vírgula alguma coisa. Então, assim, e realmente mostra que salva uma vida, dá uma perspectiva, um prognóstico muito bom. Diminui tempo hospitalar. Né, para o intra ali. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Quem quiser saber mais sobre Stop the Bleed, tem aí o site stopthebleed.org, tá? Nos cursos presenciais a gente dá a certificação internacional do Stop the Bleed, né? Porque nós somos habilitados a isso, né? Então lá no curso da Cursar ganha essa certificação. E quem se interessar depois lá também eles têm um curso para virar instrutor, né? A partir dessa certificação. E algumas dúvidas? Tem alguma? Algumas perguntas aqui. Tem aí, Ótimo, vamos Maurício? Maurício vai. Vamos ver. Posso dar uns palpites? Opa, ó o Gabriel aí, ó. Pode ficar à vontade, Gabriel. Pessoal, primeiramente, boa noite. Acho que nem todos vocês tinham me conhecido ainda. Sou um dos outros instrutores, tá? Que vai estar com vocês. A minha aula vai ser no dia 30. A gente vai falar um pouco em relação a ritmo de parada, etc. Mas eu gosto um pouco das outras áreas também. Só alguns comentários em relação à aula dos meninos. E, por exemplo, quando eles falaram em relação a preenchimento de ferida, empacotamento, né, a utilização do curativo compressivo, etc., é interessante notar que isso tudo pode ser feito em associação, tá? Então, você pode muito bem preencher um curativo, tá? Preencher uma ferida e usar, por exemplo, a bandagem israelense sobre esse curativo. Então, se for porque você tem um tempo que você precisa comprimir esse curativo, tá? Então, se for uma combat gas, por exemplo, com o fator coagulante, né? Hemostático, exato. Você precisa comprimir essa ferida por pelo menos 3 minutos. Isso vai atrasar o seu transporte em 3 minutos. Você não vai de pé comprimindo a ferida. Então, se você usa bandagem israelense, você pode iniciar o transporte já com essa ferida já comprimida, tá?
o Belo já tinha comentado em relação a que não há diferença entre as marcas de tourniquet, tá? Só algumas anotações que eu fiz aqui. Então, realmente não tem uma diferença, tá? E é questão de gosto mesmo em relação ao soft, ao cat, é questão de adaptação, questão de gosto, tá? O Leandro falou muito bem em relação ao ácido tranexâmico, tá? Os maiores estudos que suportam o uso dele é o CRASH 2 e o CRASH 3. O CRASH 3 mais voltado para a área neurológica, tá? Então, realmente não tem uma evidência, por exemplo, de um TCE grave, a gente usar o ácido tranexâmico, só um TCE leve a moderado. Outras coisas que suportam também o uso do ácido tranexâmico é o protocolo europeu, tá, de controle de sangramento. Até mandei no grupo, acho que a Júlia pediu para eu reenviar, eu mandei no grupo, tá? E o PHTLS, tá? Até puxando uma atualização aí da 10ª edição do PHTLS, ele fala em fazer o astronexame em 2 gramas direto, ao invés de 4 ampolas, né? No caso aí, fazer as 8 ampolas direto, tá? Em questão aí de 10 a 20 minutos. É controverso ainda porque o ácido tranexâmico ele pode predispor a convulsão, tá? Então, se subir a dose do ácido tranexâmico dessa forma, você pode predispor o paciente à convulsão. Então, assim, o PHTLS 10 trouxe isso, mas ainda foi o único protocolo até o momento que realmente veio com isso. Tá? Então, não tem nenhum estudo, por exemplo, igual um CRASH 4 aí, vamos colocar. O protocolo europeu também foi atualizado ano passado, né, 2023, não traz sobre isso também. Tá? Em relação, acho que do ácido tranexâmico é isso, o Leandro comentou super bem também em relação à hipotensão permissiva, tá? A gente usa muito mesmo. Uma outra questão que eu queria comentar com vocês em relação à classificação de choque também, não me lembro quem perguntou em relação a como classifica sem o volume de sangue, tá? Então, sinais clínicos, tá? Então, a frequência cardíaca aumentada, uma pressão reduzida, o paciente obnubilado ali, confuso e etc, tá? Então, a gente vai mais pelos sinais clínicos. É muito difícil a gente falar quanto de sangue o paciente perdeu. Então, tá ali na grama, tá ali no asfalto, etc. É muito difícil a gente falar quanto realmente o paciente perdeu. Tá? Então, a gente vai mais pelos sinais clínicos. Uma outra coisa interessante que o Belo comentou também em relação ao protocolo de transfusão maciça, o 1 para 1 para 1. Então, por exemplo, o paciente tem, sei lá, 60 quilos, só para facilitar. Então, por exemplo, ele vai receber um concentrado de hemácias, para 60 quilos, ele vai ter que receber 6 concentrados de plaqueta randômica ou uma aférese, tá? E o proporcional ao peso dele, por exemplo, em plasma. Então, nesse caso dele, por uns 60 quilos, vão ser uns 2 plasmas frescos, tá? Então, 1 para 1 para 1 é hemácia, plasma e concentrado de plaquetas, mas conforme o peso do paciente, tá? Uma outra coisa que a gente pode utilizar também para startar aí o protocolo de transfusão maciça é o choque index. A gente até comentou no grupo semana passada em relação a vertente diastólica dele. A gente tem o choque index convencional, que é a frequência cardíaca dividida pela pressão arterial sistólica do paciente. Acima de 1 já te permite aí, essa relação for acima de 1 já te permite startar o protocolo de transfusão maciça, tá? E é só esses 2 sinais vitais que você precisa: frequência cardíaca e pressão arterial sistólica. Ô, Tá? Gabriel, o serviço aeromédico lá de Maringá, com o Dr. Maurício, eles usam ele para tomar a decisão. Exato, exato. Então, porque é muito rápido, Você precisa da frequência e da pressão, ponto, mais nada. E isso você vê, assim, de forma muito fácil, palpando o pulso periférico. Tá?
Irmão, já aquela pergunta lá foi a Luíse, viu, que fez ali, ó. Se não tivermos a quantidade de perda sanguínea, né? Vamos considerar quantos critérios, né? Você já comentou aí sobre a parte clínica e sobre o Shock Index, né? Perfeito. Ela continuou. Thiago. A infusão de cristalóide tem tempo para ser feito? Questionou sobre o tempo e Eu se já- faz aquecido, né? Isso. Eu até respondi para ela aí. Então, assim, beleza. idealmente aquecido. Por quê? Conforme você vai infundindo volume no paciente, supondo, o paciente está a 37 graus. Se o soro tiver a 37 graus, ok, não é nossa realidade, a não ser que você, né, Mato Grosso, a gente raramente bate aí 37 graus de temperatura ambiente. Então é interessante que seja aquecido, porque você vai evitar que o paciente, como que eu vou te explicar? Você vai diminuir a chance do paciente fazer uma hipotermia. Tá? Por que a gente preza tanto pela não hipotermia? Você entra aí no quadrilátero da morte, que a gente fala. E acidose, coagulopatia, hipotermia e acidose, tá? E hipocalcemia, desculpa. Então, a hipotermia age diretamente na cascata de coagulação. E aí você vai perder seu paciente por conta disso, tá? Deixa eu ver o que mais aqui que perguntaram. Tá. Em relação Oi, pois não. Deixa eu te perguntar, por exemplo, minha dúvida, bem assim, vamos supor que um paciente, ele chega lá, ele tá com, o pulso dele ainda tá normal, mas aí a frequência respiratória dele já tá alterada, vamos supor que já esteja, tipo, com 30 incursões. Aí eu considero ele já, tipo, num grau, mas o resto dos parâmetros estão, tipo, eu não sei se eu consigo te explicar. Se um item já tiver alterado, eu já considero ele como uma classificação pior? Mais ou menos isso. Ou não? Jordana, por exemplo, se o paciente tivesse única e exclusivamente uma frequência respiratória alterada, eu buscaria outra causa para essa frequência respiratória alterada. Por quê? A gente até fala isso na aula. Então, o que é a questão? O débito cardíaco, ele depende de volume sistólico e frequência cardíaca. Então, o primeiro sistema compensatório que o organismo vai lançar a mão é aumentar a frequência cardíaca. Então, você tem uma redução do volume sistólico, o organismo vai estourar a frequência cardíaca para tentar compensar o débito cardíaco. Então, por exemplo, o cara chegou com 30 de frequência, um pulso de 80, uma frequência, uma PA sistólica acima de 90. Eu buscaria outra causa, sabe? Eu acho que não é tão claro assim, porque a gente falando de choque hemorrágico, a gente está falando de compensação da parte realmente circulatória do paciente, vamos falar assim. Tá? Então, acho que, porque assim, essa questão do choque hemorrágico, assim, para vocês, de forma muito prática, um paciente que perde muito sangue, por que ele vai aumentar a frequência respiratória? Porque ele tem pouco volume de sangue, ele tem pouco carreamento de oxigênio para conseguir levar o oxigênio que ele precisa até a célula, do pulmão até a célula. Então, ele aumenta isso para ele conseguir hiperoxigenar o pouco que ele tem e conseguir entregar oxigênio. Entendeu? Não, eu entendo. É porque assim, eu só usei a frequência respiratória, mas o que eu queria dizer é assim, se tiver um alterado, um dos itens, na classificação tem 1, 2, 3 e 4. Aí, vamos supor, ele chega com algumas coisas do 2, da classificação 2, e chega com alguns pontos do 3. Aí eu considero como 2 ou 3. Eu consideraria sempre para mais. Sempre pro pior, né? Sim, eu consideraria sempre para mais. Até porque normalmente não vem só alterado um, né? Então, aquilo ali já foi feito, porque normalmente já é fácil você estratificar em classificação 1, 2, 3 e 4, porque normalmente é o conjunto, né? Vem E junto. nada disso, nada obriga ao paciente esse aí seu, por exemplo, Jordana, a gente classificar ele em 2 e ele está em 2 mesmo. Provavelmente ele pode estar entrando em 3. Então, isso aí que o Limonte falou, geralmente a gente utiliza mesmo. Vamos levar para mais, vamos aplicar aí o que a gente tiver para mais para tentar salvar esse paciente. Porque se a gente não fizer, ele vai evoluir para esse mais de qualquer forma, né? Pessoal, a gente está com um tempo já aí restrito, né?
Eu vou pedir para vocês repetirem essas perguntas aí lá no grupo, e para a gente poder ler o caso clínico aqui, que inclusive é o caso que a gente colocou lá também, mas que tem muitas pessoas que não participaram e fica interessante aí a visualização aí para complementar, tá? O Maurício vai colocar de novo, faz favor, Maurício, o link do grupo. Limonge, mais alguma consideração aí, meu fera? Cara, acho que por hora não. Só responder o Thiago aqui rapidinho. Thiago, hipotensão permissiva, PM de quanto? De quanto o paciente precisar. Então, por exemplo, você fez 250 de volume para o paciente. Ele melhorou a parte de perfusão, melhorou o nível de consciência, por exemplo, tudo. Então, aquilo ali foi suficiente para ele. Tá? Então, a hipotensão permissiva é conforme a resposta do paciente. Tá? Você não vai deixar ele com sinais de, por exemplo, um choque grau 3, mas você não vai infundir 2.000 ingalactato nele também, sem nenhum tipo de critério. Tá? Você não quer que esse paciente também faça uma pressão de 14/9. Conforme a adaptação do paciente. Porque o que o Gabriel está querendo falar é que não tem um número, um consenso, né? Então, isso aí é tateado aí mesmo. O pessoal utilizou por muito tempo, mas tem esse paciente, igual a gente comentou aqui, né? Diferente você pegar, por exemplo, um paciente, ele tem uma fisiologia distinta, né? A gente comentou o atleta aqui, por exemplo, o idoso. Então, se esse paciente está tendo o quadro clínico equilibrado, evoluindo para uma melhora, você está indo bem. Se não está, a gente tem que modificar isso. Então vamos lá, aquele pessoal. cara que tem uma pressão de 9/4 lá, o cara maratonista, ele não vai precisar de uma pressão de 12. Pressão para mim, 6/4 tá de boa. Pra dormir. Vamos lá, pessoal, só para finalizar aqui, o caso clínico. Esse caso clínico foi discutido lá no grupo, mas aqui o Dr. Felipe vai passar ele rapidamente, só para a gente massificar, porque é a aula específica, né? E aí, provavelmente, essa semana a gente já joga um caso clínico da próxima aula para a gente discutir lá também. Então, vamos lá, pessoal. Um paciente masculino, né? As iniciais aí, GMA, 32 anos, uma história trazida pela PM, uma história de lesão por PAF, foi um confronto com a polícia, é uma lesão de projetil de arma de fogo em coxa esquerda, tá? Com sangramento ativo. Foi feito uma espécie de torniquete aí, né? A gente comentou sobre a abreviação aí, abreviatura de torniquete, TQ, improvisado no local e atendimento, tá? O SAMU foi acionado, foi feita uma abordagem inicial lá, já chegou na unidade pra gente, pro PS, ali na nossa stab ali, com acesso periférico e uma história de que foi administrado 500 ml já de soro fisiológico, já estava na segunda bolsa ali nesse acesso periférico, tá? Na avaliação inicial nossa, era um paciente que chegou agitado no pronto-socorro, apesar de estar em apoio ali com a polícia, tá? E evoluiu para um torpor, tá? Né? Enquanto fazíamos essa avaliação na anamnese e coleta de exame físico. Sinais vitais, uma PA de 8/6, uma frequência cardíaca de 128, uma respiratória de 24 incursões por minuto. Essa avaliação que a gente já comentou, né? Ele estava agitado e evoluído para o torpor. De escala de Como de Glasgow dele, tá? Ele tinha uma abertura ocular ao estímulo pressórico e emitia palavras soltas, né? Evoluiu de uma confusão para emitir palavras soltas e localizava estímulos, tá? Nessa resposta aí motora. A reatividade pupilar dele, bilateral presente, tá? Então aí tá a somatória já. A gente teve um Glasgow aí de 10. Então, vê que a frequência respiratória está alterada, mas ela já não está tanto, né? Igual era o esperado de acordo com aquele quadro lá. Mas dá para classificar esse choque, né? Facilmente. Aí tá a imagem, né? Imagem da lesão, mostrando aí, a gente vale comentar, a gente nunca vai fazer isso, né? Esse torniquete improvisado. Se eu tiver o torniquete, eu coloco. Se eu não tiver, eu não vou fazer gambiarra. E um videozinho aí mostrando o sangramento ativo, né? Na foto a gente não conseguiu visualizar, mas aí o pessoal do SAMU conseguiu filmar ali como que estava esse sangramento ali no local. Observem que é um sangramento de alta monta, né? Beleza, Maurício? Obrigado. Qual foi a conduta, pessoal? Porque a gente discutiu um pouco aí no grupo, mas quem não estava, né?
Então a estimativa de perda sanguínea, conversando aí com o pessoal, conversando com a equipe do SAMU principalmente ali, né? Comentando como é que estava ali e o que chegou pra gente também, né? Já o sangramento não estava contido. Então foi em torno de 1,5 litro a 2 litros, tá? Então 1.500 a 2.000 ml de sangue. Então a classificação aí nossa aí de 3 já indo para um 4, né? Então, dos scores, né, que a gente comentou aí, que o Limonge deu essa belíssima participação aí com o nosso pijama da Cursar. Os preditivos nossos aí principalmente desse protocolo, os protocolos que o Leandro comentou, né, bem válido isso, porque cada hospital vai adequar esses scores ao seu protocolo de transfusão maciça, mas ele tinha lá uma PA de 8/6, uma frequência cardíaca de 128, pra gente lembrar, né? Então, se a gente for levar aí pro ABC, o score dele era 3, porque primeiramente ele ganhava um ponto de trauma ser penetrante, né? Já foi um acidente por PAF. Ele tinha uma frequência cardíaca maior de 120 e tinha uma sistólica aí menor do que 90, né? Menor igual, no caso aí, menor do que 90, tava 8/6, tá? FAST a gente não tinha ali no momento, tá? Mas poderia ser utilizado. Se fosse positivo, ele ganharia mais um ponto, tá? Mas aqui a gente já tem essa indicação para a gente fazer a terapia. O Shock Index, né, como o Dr. Gabriel Limonge comentou, é bem simples a gente calcular. A gente vai fazer uma razão aí pela frequência cardíaca com a pressão arterial sistólica. E nesse caso aí a gente teve 1,6. Então, como o Limonge comentou, a partir de 1 a gente já preocupa, né? Então aí já entrava já em choque grave. Ele tem acima, maior ou igual a 1,4, tem 1,6. Então realmente é um paciente que a gente teria que ter essa conduta agressiva para ele. Pode passar? Bom, e aqui um resumo, né? Então, qual que seria a conduta médica assistente? Primeiro, lá no APH, se não tivesse sido feito lá, por a gente que no INTRA que recebeu esse paciente. Controle dessa hemorragia, né? Então, poderia ter sido feito ali um empacotamento desse ferimento, dessa lesão, né? Um tamponamento da ferida, o uso do torniquete e para auxiliar nesse tamponamento aí, na fixação da tensão dele, uma bandagem compressiva, uma bandagem elástica, tá? Esse sangramento contido, a gente faria essa ressuscitação volêmica, né, após esse acesso venoso periférico. Se não fosse possível, tá aí a figura aí de um dos dispositivos que a gente utiliza, né, para fazer veicular essa ressuscitação pelo acesso intraósseo, tá? E o controle dessa temperatura. Isso tudo a gente poderia fazer no APH, lá no pré-hospitalar, tá? O Limonge comentou aí, muito bem comentado sobre essa questão do controle de temperatura. Se não tivesse feito isso, lá no INTRA faríamos também, tá? No APH a gente, na grande realidade do país, a gente não tem esse hemoderivado, muito menos ele, não temos também o cristalóide aí aquecido, tá? A gente vai praticamente, se for ter isso em alguns serviços dentro do INTRA. Então aí de 4, né, a gente poderia lançar a mão aí da transfusão maciça, né, utilizando aí, lembrando a proporção de 1:1:1, e já o laboratório. É um paciente que a gente já poderia entrar no protocolo de transfusão maciça de emergência. Por quê? Porque o quadro clínico dele não poderia esperar a gente fazer essa avaliação, tá? Que a gente tem dentro dos protocolos hospitalares. Mas a gente já poderia ter, aí que obviamente, chamar o laboratório para fazer, principalmente aí coagulograma, tá? PTPA, hemograma, eletrólise diversos, né? Por conta desse risco aí de acidose, alteração do cálcio, hipocalcemia, e partir para a regulação desse paciente, né? Esse paciente é um paciente que não ficaria com a gente, né, numa unidade de baixo suporte. Ele iria para uma unidade de referência, né, iria para uma unidade de terapia intensiva, para uma unidade de um box de emergência de unidade de referência. Como que faria isso? Mediante regulação médica. Então, essa vaga é uma vaga que a gente chama de encaminhamento de urgência. Então, o regulador, seja do sistema que for, iria autorizar essa vaga por ser um atendimento de emergência. O SAMU poderia levar também, ter levado, em vez de ter levado ali para... Eu acredito que ele levou para essa unidade ali mais próxima por questão de estabilização desse paciente, poder atuar ali na sala de estabilização, na equipe avançada com os colegas ali da equipe da sala vermelha, mas ele poderia sim levar, se o tempo de resposta permitisse,
para uma unidade de referência já, porque aí já seria abordado toda essa parte. Inclusive, a questão da lesão vascular dele no centro cirúrgico. Isso. E por isso que é importante, pessoal, assim, por mais que a gente saiba que esse tipo de perfil de paciente é porta aberta, e que a gente fala popularmente porta aberta, Hugo, igual no nosso caso de Goiás, às vezes pode acontecer, por exemplo, de o hospital ter comunicado a regulação que o vascular que estava lá passou mal e ainda não tem o outro vascular. E aí a gente vai perder o tempo levando esse paciente para um hospital para descobrir que não tem até levar outro. Então, por isso que é importante regular esses pacientes, visto que a vaga sai de imediato. Só fazendo um adendo, a gente não vai ter aula sobre intraósseo, mas lá no nosso curso a gente tem. Então a gente usa lá tanto o SAN-IO quanto o BIG para fazer o treinamento, que são os mais populares que a gente usa no dia a dia aí. Todo mundo opera dispositivo, com peças anatômicas reais, né? É isso. Resumo então pra gente, né? A gente comentou aqui, mas definição, muito importante, definição do quadro clínico, né? Instaurada realmente a identificação da hemorragia massiva, se for possível, o protocolo da TM, né, da transfusão. A gente já comentou aí, mas fica aí o slide para vocês terem mais alguns detalhes. E o tratamento farmacológico, a gente não pode esquecer, né? Foi feito ali, a gente não comentou, mas se não tivesse sido feito no pré-hospitalar, ter sido feito no intra, porque esse paciente chegou ali com menos de 3 horas do trauma. Então a gente poderia utilizar o transamento. Poderia não, seria até um dever nosso, né? Uma obrigação da gente utilizar esse dispositivo farmacológico aí. Então, pessoal, é isso aí. Obrigado mais uma vez, quem ficou até o finalzinho aí, né? A gente pede para estar seguindo a gente lá nas redes sociais, a Cursar, André Nair Treinamentos, Dr. Leandro, Amorim, o Doc Belo e a MG Goiás, que está proporcionando a gente fazer essas aulas aqui. Semana que vem, eu acho que o Dr. Felipe não vai estar presente, né? Semana que vem provavelmente não. Restrição do movimento de coluna. Já vou dar o choque aqui no Gabriel, que eu vou precisar dele, ver se ele pode vir. Caso ele não puder também, eu estarei aqui e às vezes eu trago uma outra pessoa para me auxiliar. Já adianto que é uma aula bem mais curta, né? Então é uma aula mais rápida, que não vai demandar tanto tempo. As dúvidas, pessoal, infelizmente nosso tempo esgotou, né? O Maurício está ali doido para ir embora para casa dele. E aí vocês podem mandar lá no grupo, o link foi mandado aí, então entra quem não entrou no grupo. E a intenção do grupo, pessoal, vocês não mandaram, mas é mandar as coisas que for acontecendo, das aulas que a gente for dando no dia a dia. Então manda lá o que aconteceu, o caso clínico de vocês, vamos tirar dúvida, né, para que a gente possa... Então não é um grupo destinado a auxílio do plantão, né? Pode ser até que você esteja aí enforcado no plantão, querendo discutir um caso que está ali, mas é mais um grupo a gente comentar, fazer na verdade um debriefing, né? Chegou esse paciente ali comigo, eu fiz isso, será que teria sido alguma coisa melhor para eu ter feito? Até por conta do tempo resposta, né? O Limonge, ele não dorme, então quando ele não está lendo artigo científico, ele está com o bebê dele, então a gente dorme um pouco, né? Dorme pouco, mas dorme, né, Leandro? Mas Leandro também tem a filhinha dele. Dependendo da hora, eu vou estar lá no quarto da minha filha, dá para mandar aqui. Mas é isso aí, pessoal. Muito obrigado, tá, pela presença. Espero que vocês tenham gostado dessa segunda aula aí. Irmãos, nosso parceiro aí, muito obrigado aí pela presença remota, tá? Mas de grande valia sempre. Tenham uma boa noite a todos.